Lucas capítulo 13, verso 2 ao verso 17, eu trago como tema praticantes ou meros espectadores. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 10 até o versículo de número 17. Depois você, por favor, abra comigo em Filipenses, também no capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Lucas, no capítulo 13, já está aí posto, né, irmãos? Do versículo 10 ao versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deva trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Filipenses, no capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa os ouvidos que a ouvem. Senhor, nós não temos ideia, não temos noção de quantos ouvidos ouvirão essa palavra, Senhor, através da internet, através, Senhor, de um aparelho. Deus, eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que o Senhor sempre separa um par de ouvidos para ouvir a Tua voz. E em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um par de ouvidos nesse lugar, para ouvir a Tua voz, pois nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Desejamos, Senhor, sair daqui, renovados e abençoados pelo poder da Tua palavra, e somente ao Senhor nós damos total liberdade. Não damos liberdade a nenhum outro espírito falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Espírito Santo, usa-me nesta noite, Senhor, e não permita que eu venha atrapalhar a ministração da Tua palavra. Assim eu oro, já te agradecendo pela Tua presença viva neste lugar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu quero observar com os irmãos nessa noite esse texto, com certo cuidado, mas focar principalmente nesses versículos 10 ao versículo 13, que diz: a palavra do Senhor: ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Lucas, nesse texto, ele apresenta a última vez que Jesus vai a uma sinagoga. A partir desse texto até o final,
Jesus não entra mais em nenhuma sinagoga. Aqui está a sua última entrada em uma das sinagogas. Jesus, ele vai à sinagoga com um propósito. Ele está ali ensinando a sua palavra. Eu creio que o Senhor, ele se faz presente nesse lugar através do seu Espírito, ensinando a nós a sua palavra. Como sempre, quando nós aqui chegamos, quando sobe um servo de Deus nesse altar para ministrar uma palavra, eu creio que é o próprio Deus nos ensinando, nos instruindo, nos mostrando o caminho, nos dando uma direção. Quantos creem assim? Eu creio dessa maneira. Nós somos discípulos de Jesus. E esse deve ser também o nosso propósito. O nosso propósito deve ser focado no ensino e também no aprendizado na palavra de Deus. Jesus, ele estava ali para ensinar. E não era, e nunca foi um mero espectador. Ele nunca esteve na igreja, ou seja, lá em algum lugar como mero espectador. Se nós observarmos a vida de Jesus, você vai deparar que ele foi a uma festa, em um casamento em Caná da Galileia, e ali o Senhor não estava como um mero espectador, apenas mais um convidado. Aonde o Senhor chegava, ele fazia total diferença. Naquele lugar, ele fez a diferença. Ele estava ali para realizar e realizou um grande milagre, que os irmãos sabem, que ele transforma a água em vinho. Então Jesus, ele nunca foi um mero espectador, ele nunca ficou no lugar apenas observando, apenas parado, sem fazer absolutamente nada. Como muitas vezes nós estamos na igreja há anos e anos e estamos apenas como espectadores, não participamos, não nos envolvemos, não tomamos a frente em nenhum departamento. Isso é para alertar a cada um dos irmãos, não seja você um mero espectador. Esteja nesse lugar e seja útil aonde você estiver. Cada dia na vida de Jesus tinha um motivo maior. Cada dia na vida dele tinha um porquê. Não era apenas mais um dia, era um dia com propósito. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, irmãos. Você tem sido praticante ou mero espectador? Não responda. Responda para Deus. Tem sido o que você tem feito? Tem sido apenas um participante? Não, eu vou à igreja porque sou membro dela. Eu vou à igreja porque o que vão pensar de mim? Há pessoas que são exatamente assim. Eu vou à igreja porque faz muito tempo que eu não vou, e o que o pastor vai falar a meu respeito? Quantas pessoas são assim, irmãos? Quantas pessoas pensam exatamente dessa maneira? Não, eu já estou um tempo sem ir, eu tenho que aparecer, porque vão pensar até que eu estou desviado. Eu já ouvi isso também. Não estou desviado não, só estou dando um tempo. Né? Há pessoas que pensam dessa forma. Então eu torno a lhe fazer a pergunta. Você tem sido participante ou apenas um mero espectador? Quantos fazem da igreja, querido, uma loja de departamento? Quantos entram na igreja apenas com propósitos no coração? Não, eu preciso de um casamento, então eu vou à igreja e entro na fila do solteiro. Não, eu estou desempregado, então eu vou à igreja e entro na fila dos desempregados, estou ali para receber um emprego. Não, eu estou simplesmente passando uma necessidade financeira, então eu vou à igreja como se fosse um banco. Como se Jesus fosse um agiota, ou fosse emprestar algo a você, fosse lhe doar um dinheiro caído do céu. Então há pessoas que pensam exatamente assim, fazem da igreja uma igreja de departamentos. Vão à igreja por necessidade própria e não com o objetivo de adorar, louvar e glorificar a Deus. Igreja não é supermercado, irmãos. Onde você entra numa loja de departamento, você escolhe a mercadoria que você quer. Muito embora muitas igrejas vivam e sobrevivem exatamente disso, para satisfazer o desejo do povo. Aí vai lá e coloca, não, nós hoje temos o culto dos empresários, nós temos o culto dos solteiros, nós temos o culto, dos endemoniados, e vai por aí. Aí começa a picotar a igreja, e coloca a igreja como se fosse um supermercado. Diz, pronto, agora está aí, qual é o culto que você precisa? Não, hoje não é dia disso, só amanhã. Aí você volta no dia seguinte, porque teu objetivo é outro. Pessoas que são apenas
meros espectadores. A palavra do Senhor que nós lemos em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8, eu quero ler com você de novo. Tende em vós, está falando para nós. Essa carta foi entregue à igreja, então está dizendo, ó, tende em vós o que? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento, irmãos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, o que ele fez? Diz a Bíblia que ele se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, o nosso Jesus. Ele se esvazia e assume a forma de servo, tornando-se igual, semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o nosso Jesus. Jesus nos dá uma tremenda lição. Essa é a lição que ele nos dá. Olha, você precisa se esvaziar-se a si mesmo, assumir a forma de servo de Deus, estar na igreja como servo, estar para servir, estar à disposição de Deus, não estar apenas como espectador, não estar apenas sentado para fazer número. Aliás, deixa eu lhe dizer, a igreja não precisa de ninguém como número. Você entende, querido? Isso aqui não é um censo, a gente não vive de censo. Ah, quantas ovelhas tem na tua igreja, pastor? Aí o outro diz, a minha igreja tem 200. Ah, a minha é melhor do que a tua, a minha tem 500. Não vivemos de censo. Você não é um número. Você é um ser humano. Jesus te ama. Para que ele te salvou, querido? Para você ser útil. Amém, queridos? Pastor, eu vim numa quinta-feira, feriado, para ouvir isso. Eu não sei pregar outra coisa hoje, irmãos. Foi isso que Deus me deu. Nós temos sido bênção na vida das pessoas? Pensa nisso. Será que nós temos sido bênção na vida das pessoas? Jesus nos dá uma outra lição sobre humildade. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 13, verso 12 ao verso 17. Depois de lhes ter lavado os pés. Quem lavou os pés de quem? Quem? Jesus. Depois de tendo, volta lá, pastor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha que Jesus está perguntando para os discípulos: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? E ele segue: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, ele não deixou de ser mestre nem Senhor. Ora, se eu, tremendo isso, irmãos, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, o que ele diz? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vai lá, irmão. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, aí ele termina: bem-aventurados sois se as... Não, você está dormindo. Você está dormindo. Leia comigo aqui, irmão. Acorda em nome de Jesus. Bem-aventurado sois as que praticam. Você está entendendo, irmão? Felizes são aqueles que praticam. Praticam o que? O que ele ensinou. Se eu que sou o mestre, se eu que sou o Senhor, se eu faço isso, vocês devem fazer a mesma coisa. Foi isso que Jesus nos instruiu. E eu quero lhe fazer uma pergunta, irmãos: quantos estão aqui hoje dispostos a pôr em prática os ensinos de Jesus? Só isso? Eu vou orar pelos que não levantaram a mão. Você está disposto, querido, a pôr em prática o que Jesus ensinou? Porque não sou eu que estou falando.
Se sou eu que estou falando aqui, por favor, desligue o microfone. Mas se você crê que é Jesus falando ao teu coração, se é Deus me usando nessa noite, querido, pense nesta pergunta: você está disposto a pôr em prática os ensinos de Jesus? Pôr em prática. Ah, pastor, mas eu não estou aqui para lavar pé de ninguém. Eu não estou aqui para servir ninguém. Estou aqui para ser servido. Eu creio que a Igreja Nova Vida de São Cristóvão não pensa dessa maneira. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Quantos aqui hoje têm condições de ensinar com a prática, irmãos? Você tem condições de ensinar com a prática? Ou somente com a palavra? Porque é fácil ensinar com a palavra. Ó, está aqui, está escrito aqui. E na hora de praticar? Porque o que o Senhor está nos ordenando nesta noite, a sua igreja, Ele está nos ordenando a pôr em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Olha, eu fiz isso. Ele está dizendo aqui, olha, eu fiz, eu faço. Então vocês vão e façam vocês também. Quantos seguidores de Jesus estão aptos para ensinar sobre Jesus, irmãos? Você está disposto? Você tem condições de ensinar sobre Jesus? Eu fico pensando, o que é ser seguidor? Seguidor é praticar. Eu sou seguidor de Cristo, então eu pratico as obras de Cristo. Agora, eu sou seguidor de Cristo, o irmão me ofende, pronto, não vou virar a cara para ele, não quero mais saber dele, vou pisar nele também, você vai se ver comigo. É isso mesmo? Aí eu digo, não, eu sou seguidor de Cristo, mas eu guardo uma mágoa profunda no meu coração, não te perdoo por jeito nenhum. Ah, você me ofendeu, vá para o inferno, sai fora daqui, vai embora, é isso? Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a amar. Ele é a maior expressão do amor, irmãos. Eu não conheço outra expressão maior de amor do que Jesus. Você conhece alguém que ame mais do que ele? Eu não conheço. Lucas, no capítulo 13, como nós lemos, no verso 11, ele diz assim, ó, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Essa mulher ela tinha sido afetada por um espírito de enfermidade, diz a Bíblia. E o verso 16, ele vai dizer para nós assim, olha, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então essa mulher era uma prisioneira de Satanás. Ela estava presa por um espírito demoníaco. Nós estamos acostumados, quando fala de manifestação demoníaca, espírito demoníaco, nós estamos acostumados com as pessoas que falam torto, que entortam a mão, e que bebe cachaça. Nós estamos acostumados com isso. Quando se fala, a pessoa está possessa de espírito. Ah, não, porque ela está dominada por um demônio. A Maria Pastilha lá das 7 farmácias, não é assim? Está lá endemoniado, não é isso? A Bíblia diz, irmãos, gostaram da Maria Pastilha, é das 7 farmácias. Essa mulher, ela estava encurvada. Irmãos, ela era atrofiada. Diz a Bíblia que ela era atrofiada, amados. Queridos, o ser humano é o ser mais completo entre tudo que Deus criou. Eu fico imaginando Deus criando o céu, a terra, o mar, criando tudo que Ele criou com a sua palavra, dizendo, haja luz, houve luz, e criou os luzeiros, criou o sol, criou a lua, e Ele olha e diz, eis que é tudo bom. Se eu estivesse lá, eu diria, Senhor, já está perfeito, para por aí, porque olha, o sol é maravilhoso, as estrelas são lindas demais, você vê o desabrochar de uma flor, é lindo demais, o perfume das flores, Senhor, está perfeito. Mas o que Ele diz? É bom. Tudo isso é bom, mas eu quero algo que seja muito bom. E Ele cria o homem. E Ele cria o homem e diz, olha, esse que é muito bom. Então nós somos aquilo que há de mais perfeito na criação. É o homem. O homem não foi criado para andar encurvado, irmãos. O homem, ele é bípede, ele foi criado para andar erecto, andar em pé.
Você entende isso, irmãos? É o que a palavra do Senhor, ela está nos mostrando uma mulher que andava encurvada. Essa mulher, ela sofre por andar encurvado. É muito difícil, era muito difícil para ela viver nessa situação. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou com equilíbrio, irmãos. O andar encurvado perde-se todo o equilíbrio. Andando ereto, nós chegamos em qualquer lugar. E essa mulher, ela tinha algo que me chama a atenção. Ela era uma mulher que ela chamava a atenção por onde ela passava. Eu fico imaginando aonde ela estava, ela chamava a atenção. Ela era marcada pela humilhação, pela discriminação, pela estigmação. Uma mulher estigmatizada. Ela era exatamente assim. E diz a Bíblia, sem de modo nenhum, olha o verso 11, ele diz para nós, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Ou seja, Lucas, o médico, o doutor Lucas, ele declara que ela nunca aceitou estar daquele jeito. Nunca conseguiu, no mínimo ela já tentou algumas vezes e não conseguia endireitar-se. Mas eu quero pensar um pouco em algumas situações com você nessa noite, para nós caminharmos um pouco mais. Queridos, se por acaso nenhum dos pastores estivesse aqui hoje, pastor Maurício já não está, que está em Friburgo. Suponhamos que pastor Manuel esteja em viagem também, pastor Paulo está em casa por algum problema de saúde. Eu vou lhe fazer uma pergunta, queridos. Pense um pouquinho. Você estaria pronto para ministrar? Você estaria pronto para assumir esse altar e dizer, hoje eu vou pregar uma palavra? Porque aqueles que são meros espectadores, eles não têm essa condição. Você não pode ser mero espectador na casa do Senhor, você tem que estar pronto para tudo, a qualquer momento. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Ah, não, só quem pode ligar ali o som, sei lá, é o fulano de tal. Querido, você está sentado aí. Você pode ser útil, ter mais utilidade, fazer mais. A outra coisa que eu fico analisando é que essa mulher, ela ia à sinagoga para aprender com Jesus por causa dos seus ensinos. E a minha pergunta, você está apto a ensinar? Está pronto para ensinar? Essa mulher ia à sinagoga e isso era uma rotina na vida dela. Mesmo torta, mesmo encurvada, ela não deixava de ir. Muitas pessoas, querido, às vezes por motivos bem menores, por motivos banais, resolvem não vir à igreja. Não, eu olhei o tempo está meio fechado. Está meio fechado. Eu não vou. Não, hoje não dá, porque eu fui na manicure e cravou a minha unha. E eu não vou. Eu não vou porque não pude ir ao cabeleireiro, não estiquei a minha escova. Olha, problema sério, a minha progressiva, eu tenho que refazer. Depois que ele fizer a progressiva, que eu esticar o cabelo, aí eu vou. Querido, há pessoas que por motivos banais não vêm à igreja. Eu louvo a Deus pelas pessoas que não medem consequências, não medem, querido, nada para vir à igreja. Você olha, está na igreja, está presente, eu estou aqui, eu faço parte desse corpo. Eu louvo a Deus. Hoje há muita facilidade para se estar na casa do Senhor, irmãos. Hoje tem muita facilidade. Hoje você tem carro, tem tudo aí. Tem Uber, tem táxi, tem ônibus, tem tudo. Mas eu fico imaginando aquela mulher para sair da sua casa, na sua locomoção, uma mulher que todos deveriam observar o seu caminhar, a sua maneira de andar, e entra numa sinagoga, para quê? Porque ela quer aprender mais de Jesus. Quem não põe empecilhos para estar na casa de Deus, alcança o milagre, irmãos. Alcança a bênção do Senhor. Talvez você pergunte, mas pastor, tem tanta gente que vem à igreja enfermo e continua enfermo. Sabe qual é o maior milagre? O maior milagre de estarmos na casa do Senhor é porque você é salvo em Cristo Jesus. Valorize a tua salvação, irmãos. E sabe qual é o outro milagre de estar na casa do Senhor? É você estar ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Talvez você esteja na casa do Senhor, pastor, eu não alcancei o meu milagre, não alcancei, mas você está crescendo de fé em fé. Entende, irmãos? É de fé em fé, é ouvindo a palavra. A fé vai sendo gerada em nosso coração, porque ela entra nos ouvidos e cai no coração, e ela vai sendo gerada. Assim é a palavra de Deus. De qualquer maneira, você que está aqui nessa noite, Deus está lhe abençoando grandemente. Deus está te abençoando. Pastor, mas eu estou com a dor na coluna, eu vou sair daqui com dor? O Senhor é soberano, irmãos. Ele é soberano. Porque a minha Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na vide, ainda que te falte tudo na tua vida, louvarei, glorificarei o Deus da minha salvação. É o que tem de mais valor, é Deus na nossa vida. Ela viveu 18 anos encurvada, irmãos. Eu fico pensando, ou nós somos manhosos demais, ou essa mulher, ela é uma mulher muito forte. Ou a gente é muito manhoso, ou ela é muito forte. Porque por qualquer motivo, nós muitas vezes deixamos de vir e ela não mediu as consequências, ela estava presente. Eu lhe pergunto, de que lado você está? Do lado dos fortes ou dos manhosos? Vai para casa pensando nisso. Verso 12, diz assim: vendo a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus olha para o povo e contempla a vida daquela mulher. Ele olha para todos, ele enxerga, ele vê aquela mulher. Jesus viu e a chamou sem recriminá-la. Muitas vezes nós recriminamos as pessoas. Quantas vezes as pessoas dizem, contam os seus problemas e a gente joga logo na cara. Vai ver que você não tem dizimado. Você está passando isso porque você está em pecado. Não é assim? Já ouviu essa besteira? Sim ou não? Eu já ouvi essa bobagem várias vezes. Você está passando esse problema? Vai ver que tu não tem dizimado. Porque você não foi fiel no pouco, agora no muito o Senhor não vai te colocar. Ainda usa a Bíblia ainda erradamente. Sabe? Ainda usa a palavra de Deus de forma errada. Muitas vezes nos precipitamos nos julgamentos, irmãos. Julgamos as pessoas, julgamos a aparência, julgamos sem conhecer. Nós não fomos chamados para julgar. O Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, é Ele que advoga por mim e por você. A nossa vida só interessa para Deus. É Ele que interessa a nossa vida. Então não vamos levantar julgamento contra ninguém. Jesus vê a mulher encurvada e não discute a curvatura daquela mulher. Teve uma percepção exata, querido, do que estava acontecendo com ela. E eu lhe pergunto mais uma vez nessa noite, eu lhe faço uma pergunta. Será que o coração dessa pessoa que está ao seu lado não está chorando amargamente, irmãos? Será que essa pessoa que está ao seu lado não está sofrendo calada e nós estamos aqui apenas como meros espectadores e não estamos percebendo a dor do outro? Jesus estava naquele lugar e ele percebe a dor daquela mulher. O que havia de mais importante naquele lugar para Jesus era aquela mulher. Muitos estão na igreja não encurvados fisicamente, porém encurvados na alma. Pessoas que sofrem, que choram, que estão passando por problemas dificílimos na vida e nós estamos apenas como meros espectadores e o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor te chamou para chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. O Senhor nos chama de membros de um corpo. E se eu sou membro desse corpo, se faltar um membro no corpo, o corpo fica capenga. Você entende, querido? Nós temos um cabeça que é Cristo, nós fazemos parte de um corpo no qual nós somos membros desse corpo. Então sinta a dor do membro. Sofra com quem sofre, se alegre com quem se alegra, seja exatamente igual a Jesus. Porque ele diz, você precisa fazer exatamente o que eu fiz, é isso que eu lhe ordeno. Lave os pés, chegue perto, ofereça o seu ombro, esteja presente, traga o problema para si. Muitas vezes nós convivemos com as pessoas anos e anos sem imaginar a dor da alma. Quantas vezes nós estamos anos e anos ao lado de uma pessoa e você não sabe o quanto ela chora, o quanto ela tem sofrido.
E Jesus, ele depara com o problema e traz o problema para si. Jesus, ele vendo, ele logo chama o problema. Detalhe, ele parou tudo. Por causa de uma pessoa. Precisamos aprender a enxergar pessoas como pessoas, irmãos. A ser exatamente como o Senhor nos ensina, como Ele nos ordena. Aprender a chamar o problema para nós. Exercer a misericórdia. Jesus, ele viu e chamou o problema para ele. Talvez perto de você, do seu lado, pode haver uma pessoa encurvada na alma. Talvez do teu lado tenha uma pessoa sofrendo, querido, e você não sabe. A gente não conhece as pessoas. Há pessoas que vêm na igreja mascarada, irmãos. Pessoas que colocam a máscara da alegria, mas que no fundo da alma está chorando profundamente. Pessoas que entram na igreja e você acha que é a pessoa mais feliz do mundo, por estar em meio a uma multidão e está completamente só. Pense um pouco, que você não é um espectador. Deus te chamou para ser útil. E ser útil é isso. Não é simplesmente ouvir uma palavra, daqui a pouco as portas fecham, as luzes se apagam e a palavra ela vai pelo ralo. Eu quero te dizer que se você fizer isso, você vem aqui só passear. Só passear. É outra coisa também que a igreja não serve. A igreja não serve para passeio. Você acha que a igreja serve para passeio? Não serve, porque na igreja só tem problemático. E você conviver com problemática é complicado. É complicado. A pessoa que está do seu lado ela é problemática. Eu sou problemático. Igreja é reunião de problemática. Eu não canso de dizer isso. Então, se nós nos unirmos uns aos outros, se não abraçarmos uns aos outros, se você não chorar com quem chora, querido, nada disso aqui tem valor. Nada. Eu olho e vejo a igreja sem sentido, se nós não chorarmos com os que choram. Não tem sentido estarmos aqui. Jesus parou tudo e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Para Jesus, o ser humano é muito mais importante do que o templo. Para Jesus, o ser humano é muito mais importante do que a liturgia. Muito mais importante do que a liturgia. Ele para a liturgia. Ao ponto das pessoas falarem: peraí, por que você curou hoje? Tem tantos dias para curar. Olha o que é liturgia, você tem que seguir, porque tem uma regra. Se não seguir a regra, você está fora. Era isso que estavam falando para Jesus: você está curando no sábado. Não é costume nosso curar no sábado. Jesus não está nem aí para a liturgia, irmãos. Jesus não está nem aí para isso. O que importa para Jesus é o ser humano. O ser humano tem muito mais valor do que a própria sinagoga, do que o templo. O que vale na igreja é você. Você está entendendo isso, meu irmão? O que tem valor aqui dentro é essa pessoa que está do seu lado. Ela tem maior valor. Nada disso tem valor. Se você tirar todas essas cadeiras, jogar tudo lá fora, tacar fogo nela, você só não pode se perder, meu irmão. Você só não pode estar fora. Taca fogo e tudo. Queima tudo. Você está entendendo, querido? Que Jesus está falando para mim e para você? Que você precisa olhar pessoas como pessoa. Não se encante com a beleza do lugar. Não se encante. Chore com quem chora. Sofra com quem sofre. É o que tem valor para Deus. Precisamos aprender isso, queridos. Nós somos a igreja de Cristo. Estamos vivendo na igreja tão anestesiado que não observamos mais pessoas. Preocupado com tantas coisas. Eu estou ministrando a igreja de Cristo. Muitos ouvidos ouvirão essa palavra lá fora. Talvez não esteja servindo nem para nós aqui dentro. Mas eu não acredito que o Senhor não fale, pelo menos por um par de ouvidos. Porque eu não acredito num Deus hipócrita. O meu Deus não é hipócrita, Ele convida pessoas para ouvir a sua voz.
Então, se você não está ouvindo, pelo menos os meus ouvidos estão ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que outros ouvidos a ouvirão. E quando ouvires a voz de Deus, como diz a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração. Jesus não entregou a sua vida por amor ao templo, por amor à liturgia, por amor a equipamento. Ele entregou a sua vida por amor a nós. Ser humano é o que tem de mais valor. Você está entendendo, querido? O que tem de mais valor é você. Se nós não tivermos nenhum equipamento aqui em cima, mas as vozes estiverem aqui, os céus se abrem. Os céus se abrem. Já pensou nisso, irmão? Não tem nenhum equipamento, não tem nada, não tem som, não tem caixa de som, não tem luz, não tem nada. Mas há um coração adorador. É o que tem valor para Deus, querido. Que tem valor para Deus, um coração adorador. Que Deus nos faça enxergar pessoas encurvadas, pessoas mortas dentro da igreja. Que Deus nos faça enxergar pessoas angustiadas dentro da sinagoga. Dentro da igreja, do teu lado talvez tenha alguém assim. Que Deus nos abra os olhos para enxergar muito mais do que o templo, muito mais do que o ministério, muito mais do que liturgia, muito mais do que equipamentos. Que Deus nos faça enxergar pessoas. Pessoas. O Senhor Jesus, o Verbo se fez carne para ensinar a gente a ser gente como gente deve ser. Como é que gente deve ser? Gente que estava lá, como nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Ele, não subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou completamente, assumindo a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Ele lavou os pés. Foi isso que ele fez. A sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa, querido. Por isso que eu louvo a Deus a forma que nós tiramos as nossas ofertas, o nosso dízimo. Nós não batemos, não marretamos a tua cabeça, a gente não enfia a mão dentro da tua garganta, vai lá no teu bolso, arranca tudo que é teu. Não interessa. Eu louvo a Deus pela forma. Agora vamos ofertar na casa do Senhor e vamos dizimar. Irmão, traga o seu dízimo, sua oferta e tal, oramos, Deus te abençoe. Falamos dos problemas porque a igreja, ela se envolve nos problemas, é óbvio, isso aqui é um corpo. Mas nós não massacramos você. Não te massacramos. Porque entendemos no ministério que você tem mais valor do que o teu salário. Você tem mais valor do que o teu dinheiro, querido. E é assim que deve ser. Porque Jesus é assim. Jesus era pessoa como pessoa. O Senhor nos quer praticantes, não meros espectadores. A dor não escolhe cara, a dor não escolhe raça, a dor não escolhe sexo, a dor não escolhe nada. Ela vem. Ela vem para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro. Ela vem para todo mundo. A dor vem. A dor vem para uma cara bonita e a dor vem para a cara feia. A dor vem para o cabelo liso, a dor vem para o cabelo crespo. Você entende isso, querido? A vida a gente olha, a pessoa está bonita do lado, toda maquilada, toda bonita. A gente, a pessoa está bem, hein? Peça a Deus nessa noite, Senhor, me dê sensibilidade espiritual, que eu possa enxergar muito mais, muito além do que eu estou enxergando no estereótipo. Que o Senhor me ensine a enxergar no interior dessa alma. Me ensina nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo mova em meu coração, um coração misericordioso, para olhar pessoas como pessoa. Pessoas como pessoa. Essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, querido. E eu gostaria que você fosse para casa com ela ruminar essa palavra. Com a dor daquela mulher, havia um silêncio total. Mas depois do milagre, só glorificação. O verso 13 diz assim para nós: e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra esteja curando você, meu irmão. Que essa palavra te cure, para você sair daqui nessa noite dando glória a Deus.
glorificando, louvando e exaltando a Ele. Nenhum de nós está livre de uma encurvatura da alma, irmãos. Nenhum de nós, seja eu como pastor, seja você como membro da igreja, como ovelha dessa igreja, nenhum de nós. Aprenda a olhar para o teu pastor e ver se ele está chorando na alma. Não descarrega a bateria completamente, entendeu? Olha para o teu pastor, tenha sensibilidade, porque nós somos todos iguais perante a Deus. Aqui corre sangue, aí também. Somos todos iguais. Pastor chora, você sabia que pastor chora? Quantos sabiam disso? Pastor chora. A diferença do pastor é que pastor não tem ombro para chorar, mas pastor chora. Ovelha chora, ovelha tem ombro, pastor não tem. Tenha essa sensibilidade. Eu quero estar orando pela igreja nessa noite. Quero estar orando por você, querido. Peça a Deus que te dê sensibilidade para enxergar pessoas que estão encurvadas. O profeta, querido, não é aquele que vive de labaxéia, eis que te digo, eis que te falo, eis que estou vendo, não. O profeta é aquele que sente o que Deus sente. Ele sente o que Deus sente. Por isso ele fala o que Deus manda falar. Assim é o profeta. Dentro da igreja, há pessoas que choram por dentro. Pessoas que sofrem calada. Que Deus gere em nós o mesmo sentimento de Jesus. Eu quero terminar essa palavra lendo de novo com você. Não está posto aí, mas leia de novo Filipenses capítulo 2, no verso 5. Por favor, Lucas. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento. Leia isso devagar, irmãos. Pense no que está escrito aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a lição que o Senhor nos dá. Sede obediente até a morte. Faça o que o Senhor lhe manda fazer. Que o Senhor gere em nós um espírito de misericórdia, querido, em nosso coração. Interessante que o chefe da sinagoga estava indagando, porque a liturgia tinha sido quebrada. Interessante isso. Eu, quando olho, o verso 14 diz: o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado. Estava indignado. Ele não estava alegre com a cura, ele estava indignado porque Jesus quebrou uma liturgia. Não era costume. Não, o nosso costume é esse, então tem que ser por aqui. Se for por aqui, está errado. Você tem que ir por onde Deus mandar. Você tem que fazer o que Deus mandar. Não é o que os homens ditam, mas é o que Deus fala. Se Deus fala, você tem que ser sensível, você precisa ser sensível. Se Deus diz para nós, você precisa chorar, meu irmão, chore. Chore nos pés do Senhor. Se o Senhor diz que você precisa limpar os pés uns dos outros, lave os pés uns dos outros. Faça o que Ele mandou. Mas a preocupação maior era essa. 6 dias há que se deve trabalhar, vim depois desses dias para ser curado, e não do sábado. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quantos pensam exatamente assim? Não pode ser quebrada a regra. Não pode ser quebrado. Tem que ser daquele jeito. Se for quebrado, o que vão pensar de nós? O nosso assunto é com Jesus, irmão. O teu assunto é com Jesus. O mais importante é o que Ele pensa de nós.
O que o Senhor pensa de você? Como é que Ele vê a sua igreja? Isso é o mais importante. Quando a igreja perde a noção do que há de mais importante, ela se torna mecânica, irmãos. Pessoas é o que há de mais importante na igreja. Pessoas encurvadas precisam de força para caminhar. Antes de nós louvarmos, eu quero convidar você a se colocar de pé. Olhar a pessoa como pessoa. Eu quero fazer um pouquinho diferente nessa noite, nesse lugar. Eu quero convidar você a ser útil agora. Como é que vai ser útil, pastor? Eu quero que você abrace uma pessoa apenas e ore por ela. Não pergunta nada, irmão. Vamos formar uma dupla aqui, vamos fazer diferente nessa noite, irmão. Vamos ser bênção. Ore por essa pessoa. Há pessoas que choram. Há pessoas nesse lugar que precisam só de um abraço. Só de um abraço. Há pessoas que precisam do teu calor, da tua oração, do teu clamor, da tua atenção. Ore por essa pessoa e diga: Deus, eu não conheço esse coração. Eu não sei se há uma encurvatura na alma. Eu não sei se esses olhos, Senhor, derramam lágrimas pela madrugada. Eu não sei porque não estou lá. Mas o Senhor está presente, Pai. Pai, há pessoas aqui, Senhor, que sofrem, que choram. Pai, mas nós declaramos que essa pessoa, Senhor, é mais importante do que o templo. Ela é mais importante do que a liturgia. Que essa pessoa, Pai, ela é mais importante do que qualquer coisa que há nesse lugar. Ó Deus, e por isso eu lhe peço, toca nessa alma, Pai. Toca nessa vida agora. Traz alegria, Espírito Santo. Traz alegria. Sopra, Senhor, alegria para esse coração. Sopra saúde, Pai. Saúde, cura, Senhor, as feridas da alma, Pai, em nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada, Pai, contra essa vida, que seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de cura. Noite de cura, Pai. Varre, Deus, toda tristeza. Em nome de Jesus, toda ferida, Pai. Toda ferida que a vida veio marcando, tudo que a vida marcou, tudo que os anos já passaram, mas a ferida está na alma. Deus, cura agora. Oh, recata. Cura, Pai. Cura essa pessoa que está à minha direita, à minha esquerda, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para essa pessoa, meu irmão, receba a paz do teu coração. Receba a paz. Ainda nesse clima de comunhão, cante esse louvor. Mas cante esse louvor de comunhão, irmãos. E diga: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Não vou calar meus lábios. Faça isso, querido. Vou profetizar. Faça isso. Você está falando isso para uma pessoa. A graça. Abençoar quem Deus quer libertar. Oh, aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar.
manifestar a graça e abençoar quem Deus quer. Profetiza, profetiza. Profetiza sobre essa vida. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará, meu irmão. Te alcançarás. Eu sei que Deus tem para ti um manancial. Segura aí, varão. Um manancial de bênção para a tua vida. Creia nisso. Aleluia. Nunca seca. Recebe de Deus a paz do teu coração. Em nome de Jesus. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca serão. Não vou calar meus lábios, não cale. Aleluia. Não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar. Vou profetizar. Aleluia. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Louve. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar. Vou profetizar. Oh Deus. Manifestar a recebe graça. A cura, meu irmão. E abençoar. Recebe a cura da tua alma nessa noite. Libertar sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Te alcançará. Oh, aleluia. Eu Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição. Usa a tua boca de profeta, meu irmão. Te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Se é para aplaudir, aplauda bonito que é pro Senhor.